Bons Livros para Ler irá entrevistar o estilista Ronaldo Fraga, conhecido pela poesia, criatividade de suas coleções, que desfila em passarelas e lança na Livraria da Travessa o seu livro Caderno de Roupas, Memórias, Croquis, pela editora Cobogó. E começando como livreiro do século passado, eu não posso abrir da minha mão, de mão o meu bloquinho, a caneta Bic e as minhas perguntas para começar esse bate-papo. Ronaldo, vamos lá? Vamos. Ronaldo, quando eu li e vi o seu livro, vamos combinar que é uma viagem visual, e esse livro me fez pensar em várias perguntas, mas se eu fosse fazer todas, iria virar um documentário que seria uma boa a gente fazer se um dia você topar. Topar. Mas como é muita informação, eu li algumas perguntas básicas. A primeira é a seguinte: a imagem que me vem em mente quando eu folhei o seu livro é de uma árvore que em todas as estações adquire formas, temas totalmente diferentes, como toda árvore, ela também tem uma raiz. E percebe-se que sua raiz é muito forte, e gostaria que você me contasse um pouco sobre elas, sobre suas raízes afetivas, referenciais, enfim. A bola é sua. Tem uma coisa que as pessoas sempre localizam no meu trabalho, falam assim, seu trabalho é muito mineiro. Né? Eu acho que é o tipo de definição que quem tem que dar é o outro. Né? Porque você, o estrangeiro, o turista de fora, que ele olha e consegue localizar aquilo que você fala assim, não, isso é da mão pesada da referência cultural dele. Mas, sem dúvida, tem uma coisa que, para mim, é uma base de extrema importância, que é a memória. Seja ela a memória afetiva, seja a memória de infância, a memória cultural mesmo, né, da formação cultural. E eu acredito em autoralidade que não deixe pegadas autobiográficas. Sabe? Então, por mais que eu entre no universo do outro como objeto de pesquisa, né, já entrei no universo, sei lá, de Nara Leão, Luiz Bonjoá, Pina Bausch, mas o que me deixa a vontade de fazê-lo é porque eu estou entrando com o meu. Né? E aí, essa eu acho que é a base de tudo do meu processo de criação. É ele que me permite entrar no universo de criação do outro. Fica claro que no seu trabalho você tem um olhar justamente muito em cima disso que você falou, um olhar meio multifocal. Né? Ou seja, você tem um olhar meio antropológico, né? Um literário, como a Cobra Rio, Rio São, etnográfica, como você também mencionou, citando inclusive o Mário de Andrade. Temos também os motivos religiosos, também na poesia dos bordados do Bispo do Rosário, motivos políticos do Zuzu Ângelo, a Disneylândia do Ronaldo. Né? Enfim, eu gostaria de saber uma coisa: se o despertar desses temas, como que eles se dão? Através de uma memória voluntária ou de uma memória involuntária? Ou seja, uma coisa que você vê, ou seja, como é que esses temas eles aparecem para você? Bom, para isso eu tenho que explicar primeiro como que eu escolhi a moda como meu ofício. Certo. Tá? Porque foi pela porta do desenho. Eu fazia qualquer curso de desenho, contanto que fosse gratuito, eu estava fazendo. Isso desde a infância. E cartazista letrista, desenhar rosca de parafuso. E um belo dia, encontrei com uma vizinha que estava indo para um curso de desenho de moda. E quando eu vi aqueles desenhos, eu achei aquilo muito lindo. Ela falou, é um curso gratuito no Senac. E fui fazer. E lembrando que isso no meio dos anos 80, 84 eu acho, metade da turma era formada por senhorinhas de cabelo lilás, costureiras que estavam ali para poder aprender a desenhar as costas do figurino que a madame arrancava da revista, e a outra parte formada por travestis que estavam ali para poder desenhar fantasias de carnaval. E eu fiz o curso, era divertidíssimo, porque as doninhas levavam o lanche da noite. E os travestis levavam cada dia um gravador com uma música para poder dublar. Então era animadíssimo as aulas. Terminado o curso,
nenhum grupo, nem o outro aprendeu a desenhar nada. E eu tirei a nota maior, porque eu já sabia desenhar rosca de parafuso, que tipo, a roupa é quase que a mesma forma, a mesma coisa. Mas ainda assim eu não tinha aquela coisa assim, vou mexer com isso, vou trabalhar com isso. Eu vinha daquela geração que ainda estava nas ruas, porque ainda era o fim da ditadura do país. Então, vai para defender um cinema que está para ser demolido. E era bomba de gás lacrimogêneo, era cacetetada e tal. Mas eu fui um adolescente de ler muito, sobretudo literatura política. Né? Então, até aí, era mais o curso de desenho que eu estava fazendo. E que eu escondia dos amigos, assim, às 7 chaves que eu estava ali aprendendo a desenhar roupa. Né? Mas o fato foi que depois que eu fiz isso, 2 semanas depois, o setor de colocação profissional do Senac me liga me oferecendo um emprego. Foi meu primeiro emprego, que era para desenhar uma loja de tecidos. Aí eu falei, gente, eu vou desenhar o dia inteiro e ainda vou me pagar por isso. Né? Como que vai ser isso? E aí, claro que não foi essa maravilha, né? Só porque se revelou um pesadelo. Porque no dia seguinte, de repente, quando a loja abriu, eu tinha na minha frente umas 30 mulheres, gorda, magra, alta, baixa, com rolo de tecido debaixo do braço, querendo a roupa. Eu só sabia desenhar, não tinha vocabulário de moda. Aí, qual foi a minha técnica? Eu ouvia a história delas e tentava tirar nas entrelinhas aquela roupa que nem elas sabiam. Depois, com a maturidade, eu fui entender que a minha formação ela foi desenhada não pelo depois o curso que eu fiz depois eu fiz federal lá em Minas, depois eu ganhei concurso, fiz a Passos em Nova York, a St. Martins de Londres. A verdadeira escola que definiu e desenhou o caminho profissional que eu acabei trilhando foi essa loja de tecido. As histórias absurdas do homem comum. Né? Então são essas histórias que me fascinam até hoje. E quando hoje eu digo que qualquer coisa pode se tornar uma coleção de moda. Né? Só que o que me leva a escolher temas que eu já escolhi, outros que eu escolherei, e não o cachorro da minha tia? É porque tem coisas que eu pego lá e falo assim, gente, mas o que tem de caro ao nosso tempo? Então, sabe aquela figura que vira para você e fala assim, pô, mas isso daí daria um filme maravilhoso. Provavelmente, se eu fosse cineasta, eu estaria dizendo isso. Ou então, assim, nossa, essa história me inspira para poder enveredar, para poder criar um prato de comida X e tal. Então, assim, o meu canal de comunicação é o meu ofício. Né? E aí, é esse canal que faz com que tudo que me provoque alguma coisa, emoção, desconforto, revolta, o meu canal de comunicação com o meu tempo é o meu ofício, que é a moda. Né? E aí, o que é a roupa? Né? Nesse tempo inteiro, eu falo que nessa loja de tecido eu aprendi que por trás da escolha da roupa tem sempre uma conquista amorosa. Né? Uma conquista amorosa com o outro, uma conquista amorosa com o tempo, uma conquista amorosa com você mesmo. Pô, como você tem esse tipo de coisa, essa coisa poética no seu trabalho, é uma pergunta que me veio à cabeça quando eu li o seu livro ontem, tomando um vinho, assim, viajando. Mas eu fiquei pensando assim, que quando a gente escreve uma poesia, às vezes existe uma situação poética que pede uma rima, e que essa rima, muitas vezes, a gente depende de uma palavra, e às vezes essa palavra ela não vem, e quando essa palavra surge, ela muda radicalmente o sentido que você busca na tua poesia que você estava fazendo naquele momento. A minha pergunta seria o seguinte, eu gostaria de saber se isso também acontece no seu trabalho, ou seja, como o seu trabalho também ele é movido à poesia do homem comum, vamos dizer assim, como é que ele acontece e como você se relaciona com essas variáveis? Olha, eu costumo dizer que não raro, quando eu escolho o que muita gente chama de tema, muita gente fala, é homenagem, eu prefiro dizer que é uma pesquisa, uma investigação, certo. Um objeto pesquisado e tal. Não raro, eu chego no meu caminho e digo, para que eu fui investir com isso? Entendeu? Por que eu não fui no caminho mais fácil? Eu estou fazendo só roupa, para que eu tenho que arrumar esse blá blá blá, essa confusão toda? Né? Claro que isso é só um momento, porque eu acho que o melhor que do meu ofício é esse lugar. Porque eu nunca sei para onde que isso vai me levar. Então, quando eu começo a fazer uma coleção e minha equipe fala assim, qual é a cartela de coisas? Eu não sei, as coisas vão pedir para existir. Né? E se tem uma coisa que eu trouxe para a minha vida pessoal, que veio do trabalho,
é a valorização do acaso. Eu acho que a emoção, ela está no acaso. Principalmente nós vivemos tempos extremamente previsíveis. Né? Hoje você já nasce, é como se você já tentasse desenhar a história da vida de uma pessoa. Ela vai crescer, ela vai estudar isso, ela vai para tal escola. Então, assim, sobra pouco espaço para o acaso, para o erro. Né? Eu vou te dar um exemplo. Teve uma vez que eu resolvi investigar o legado do Noel Rosa. Tá? Eu acho fascinante essa coisa de uma figura que natural, um gênio, né? A forma dele fazer repensar a música determinou a música brasileira que nós temos hoje, que é o melhor produto mais bem resolvido que o Brasil tem. Sabe? Até o ruim é muito melhor do que de muitos lugares. Né? E eu estava fazendo esse trabalho, a coleção era duas semanas antes do lançamento. Quando eu olhei a coleção, eu falei, gente, tem que mudar essa coleção. Ela pede para ser toda preto e branco. Ela tinha uma carta de coisas, não, tem que ser tudo preto e branco. E eu refiz a coleção toda em 2 semanas, só com preto e branco. Era como se eu olhasse um filme do tempo, uma foto em preto e branco. Né? Então, assim, isso não era previsto, isso foi determinado 2 semanas antes. Hoje, quando eu vejo a coleção, eu até esqueço que um dia ela teve cor.